Casters! Bom dia, boa tarde, boa noite! Antes de eu começar a falar sobre a convidada de hoje, não esquece, se inscreve, curte, comenta, compartilha que você me ajuda a trazer mais especialistas do mercado aqui para o FalaCast. E hoje, o Brasil convive com a Selic a 15% ao ano, um salário mínimo de 1.518 e uma alta na inflação. Como que a gente pode viver dessa situação e como influencia isso no nosso bolso? Já parou para pensar sobre como que está sendo o aumento nos mercados? Por que isso acontece? Então você vai descobrir hoje com a especialista em recomendações de investimentos do Itaú, Sabrina Lima. Tudo bem com você? Novamente aqui. Prazer estar no de FalaCast. volta. Foi tão bom o nosso primeiro papo. A gente prometeu que teria outro e chegou esse momento nesse cenário desafiador que você trouxe aí pra gente. Muita coisa pra gente conversar. Tô animada. Com certeza, agradeço novamente. É muito bom ter uma especialista para falar exatamente sobre essas dores econômicas, de múltiplas dores reais que nós estamos vivendo. Mas eu queria já começar perguntando para você sobre a Selic em 15%. O que isso representa no bolso do brasileiro, nós brasileiros, até mesmo para as pessoas que são empresários, microempreendedores, como que isso realmente acaba impactando? Boa, legal. Eu lembro que no nosso episódio anterior, quando a gente conversou um pouco sobre esses assuntos de mercado, eu contei para as pessoas o que é Selic, porque às vezes essa sigla, né, como várias outras no mercado financeiro, parecem distantes para a gente, mas só para todo mundo ficar na mesma página, a gente está falando da nossa taxa básica de juros. Cada país tem a sua taxa básica de juros e a gente chega nesse patamar agora historicamente elevado, 15% ao ano. Eu costumo traduzir a Selic como se fosse o custo do dinheiro. Então, se ela está nesse nível mais elevado, significa que as coisas ficam mais caras para as pessoas. E aí vem até uma pergunta, mas por que a gente está com esses 15%? Se uma Selic elevada tem essa tendência de travar a economia, de dificultar a vida das pessoas, como você trouxe para a gente, por que a gente não baixa, então, esses juros? E aí eu acho que é interessante a gente entender um pouco dessa dinâmica econômica. Uma das coisas que você colocou é a questão da gente perceber no nosso dia a dia, no supermercado, na nossa cesta de consumo, o quanto o nosso dinheiro tem valido menos. O quanto R$1.000 de hoje ou 1.518, como o salário mínimo de hoje, não compram as mesmas coisas que compravam no passado. Isso significa que a gente convive, estamos num ambiente de inflação elevada. A gente pode explorar isso um pouco mais, acho legal a gente falar mais do IPCA, que é esse índice de inflação, mas a Selic está alta justamente porque ela é um instrumento que o Banco Central tem de buscar controlar essa inflação. Eu costumo fazer uma analogia que é como se ela fosse um remédio, mas é um remédio amargo. E ela, como um remédio, tem o potencial de resolver essa questão da inflação elevada, mas ela deixa algum rastro quando a gente faz isso, quando a gente pensa nisso. E esse rastro, que é a parte amarga do remédio, é justamente a gente ter a economia mais travada mesmo. E aí você me pergunta sobre implicações, né, para o cidadão comum, para a gente, no nosso dia a dia mesmo. Bom, tem um lado que a gente fala como custo do crédito, que, por exemplo, um autônomo que precisa de capital de giro ali com mais frequência, que às vezes tem que tomar um crédito para depois pagar e seguir girando o negócio, esse dinheiro vai estar mais caro. Então, significa que ele precisa de ter mais retorno no que ele está vendendo, por exemplo. Só que aí a gente tem a outra ponta, a ponta do consumidor. O consumidor, nesse cenário de juros elevados, ele consome menos. Então, é como se a conta não fechasse. Você tem um lado que precisa vender mais, porque o crédito está mais caro, e o outro lado, que seria o lado comprador, está comprando menos. Então, a gente vê no dia a dia, mesmo no aspecto individual, mas também no aspecto coletivo, que essa Selic elevada tende a travar a economia. Por isso que o ideal é que ela não fique alta por tanto tempo, que chegue algum momento que o Banco Central vá cortando esses juros mesmo. A gente espera que isso aconteça, mas por enquanto não temos um horizonte para começar essas quedas. Então, acho que o que a gente pode sentir no dia a dia é realmente assim, as coisas mais caras, o crédito mais caro, né? As pessoas tendo essa sensação que o dinheiro não compra muito mais coisa como comprava antes. A gente vê a quantidade, né, de empresas novas ou crescendo, diminuindo também, tudo como reflexo dessa Selic em 15%. Com certeza, você falou desse ponto de estar super alta, inclusive ela está alta, se eu não me engano, desde 2010,
16, Sim. que ela vem aumentando e agora é um patamar mais alto que nós podemos ver desde quando foi assumido, né, o Banco Central para controlar a inflação, mas Sim. 15% de fato é muito alto. As pessoas que não entendem, na verdade, elas não compreendem por que tá tão caro, de fato, os alimentos. Eu vou no mercado, só que hoje não se compra mais nada com R$500. Exato. Quando a gente fala assim, R$500 é pouco, no mercado é pouco mesmo. Antigamente, R$500 a gente fazia a compra do mês. Hoje em dia, com R$1.000 ainda falta comprar alimentos, como a parte de commodities está muito alto, né? Arroz, feijão, café. Café, gente, pelo amor de Deus, o café. Logo o café, tão necessário. Logo o café, que o brasileiro é apaixonado. Tá em torno de 50, não vou falar as marcas aqui pra não levar o processo, mas... Tá caro. Mas tá caro. Mas antes a gente pagava R$30, R$20 num café, hoje tá R$50, R$70. Sim. Assim, quando eu viajei um final de semana, recentemente, e eu falei, vou comprar um café, um pó de café simples. Eu fiquei de cara, eu falei, moça do céu, o que aconteceu? Paguei R$70. Sim. Eu saí reclamando. Onde eu me perdi, né? Assim, a gente tem vários exemplos, pensar no café, até de forma mais recente também, o preço do azeite, né? Que estava muito absurdo. Agora tá ouro. Exato, justamente. E é legal você trazer isso, porque assim, a gente vai sentir a inflação de forma diferente conforme a nossa cesta de consumo. Até explorando sobre o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, eu costumo falar que tem um problema, de certa forma, nele, que é essa letra A de amplo. Por quê? Significa que ele mede a cesta de consumo das famílias que recebem de 1 até 40 salários mínimos. Então, para ele ser amplo, ele tem que medir o consumo do Brasil inteiro. Mas, certamente, a cesta de consumo de uma família de 1 salário mínimo, 3, 5, é bem diferente da cesta de consumo de uma família de 20, 30, 40 salários mínimos. Então, por exemplo, o preço dos alimentos, no café que a gente trouxe ou no azeite que a gente trouxe, talvez uma família de baixa renda, ela vai simplesmente não consumir esses produtos, não tem mais condições de fazer isso. Então, cada um vai sentir a inflação de alguma forma. A do preço dos alimentos é uma das mais voláteis que tem, porque assim, a inflação é um composto de vários segmentos. Habitação, transportes, educação, lazer, alimentos. Então, a inflação de alimentos, como a gente tem, por exemplo, a questão do ciclo das commodities, do momento da economia global, acaba fazendo diferença. Só para ilustrar um pouco disso, porque às vezes a gente escuta alguma notícia, vê alguma coisa e parece muito distante da gente. Exemplo, sobre China, né? Então, o quanto a situação da China interfere aqui para a gente. Se a gente olha para o modelo econômico chinês, nos últimos 10 anos aproximadamente, o PIB da China, PIB como indicador de atividade, tem crescido 9%, 10% ao ano. É um baita PIB. Se a gente olha ano passado, o PIB da China foi 5%. Se a gente olha para esse ano, as expectativas estão ali por volta de 4%, 5%. A gente está falando que é a segunda maior economia do mundo, que tem relações diretas com o Brasil, crescia 10%, agora está crescendo 5%. Então, isso influencia aqui na nossa dinâmica. Influencia, sim, no preço dos alimentos. Então, por vezes, faz com que esses alimentos fiquem mais caros. De forma mais recente, nessa questão dos preços como um todo, a gente tem uma série de conflitos geopolíticos acontecendo no mundo como um todo. De forma, né, até mais pontual, as discussões sobre Israel, Irã, intervenção dos Estados Unidos. A gente olha e fala, será que isso tem a ver com a minha vida? Mas ali é um ciclo de petróleo muito importante. E aí o petróleo chega aqui pra gente, tanto nos combustíveis. Então, quando a gente vê a passagem aumentando, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas da onde veio isso? Então, tem toda uma cadeia que influencia na inflação. É algo complexo, realmente, de ser controlado, sabe? Mas a ideia, então, do IPCA é que agora ele está por volta de 5,5% aproximadamente, é quase o dobro do que ele deveria. A meta de inflação no Brasil é de 3%, mas assim, eu tenho certeza, qualquer pessoa que vá no supermercado sabe que as coisas não ficaram mais caras em 3% ou em 5%, porque tem muito da inflação que a gente percebe no bolso, no nosso dia a dia mesmo. Então, acho que até um convite, né, uma provocação para as pessoas, para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, é pensar qual é a minha inflação? Quanto as coisas que eu consumo de habitação, de lazer, de saúde, de transporte ficaram mais caras de um momento para o outro? Porque até a ideia dos investimentos é conseguir suprir essa perda de poder de compra que você teve. Mas é isso, a gente percebe que está mais caro, mas eu acho legal a gente pensar também quão mais caro está. E aí vai depender da realidade de cada um.
Sim, com certeza. Inclusive, nós estamos com um salário de 1.518, Sim. que hoje em dia, com essa alta da inflação, para um jovem, uma família que paga aluguel, água, energia e às vezes tem uma criança pequena. Como que funciona isso? Um desemprego hoje que está estável, 6,6% comparado ao ano passado no mesmo período. Só que se ela não está caindo, ela também não está crescendo. Como que você enxerga isso em relação a pontos políticos? Isso realmente funciona, a sua teoria? Tá. Vamos para a teoria. A teoria, primeiro, coloca que os juros elevados, a Selic elevada, serve para controlar a inflação. E aí não é só a teoria, assim, a prática histórica, tanto o Brasil, outros países em nível mundo, mostra que isso acontece também. Acho que é legal destacar que não é algo que tenha acontecido só no Brasil. Então, por exemplo, se a gente olha para o mercado americano, a taxa básica de juros deles está em 4,5% aproximadamente. É um nível historicamente elevado. A taxa de juros lá é por volta de 0, 1%. Então, a taxa deles também está muito alta porque a inflação nos Estados Unidos também está muito alta. Mas é difícil comparar os dois países porque a economia americana é muito mais pungente do que a economia brasileira, né? Mas o que a gente tem de teoria, então? Juros elevados acabam funcionando para controlar a inflação. Só que o que a gente percebe, por exemplo, um dado que você trouxe para a gente, o nosso desemprego está quase na mínima histórica. Ele está ali entre 6% e 7% aproximadamente. Tem um lado muito positivo nisso, obviamente, né? São menos pessoas desempregadas, mas a gente precisa discutir também a qualidade desse emprego, o nível de renda que vem desse emprego. Não é só a taxa em si, porque pode ter uma população praticamente inteira empregada, mas se essa população, em sua maioria, recebe muito pouco, isso não resolve o problema do crescimento como um todo, sabe? Então, assim, eu acho que discutir o salário de 1.518, né, que é o patamar que a gente tem hoje, que teve até ganho real em relação a anos anteriores, a gente vê que é insuficiente, mas só o desemprego ele não dá conta de mostrar pra gente que assim, ó, tá tudo bem porque o desemprego tá baixo, tá? Então, na verdade, não é. O nível de renda médio ainda segue num patamar que não é interessante, né, pra gente pensar no custo de vida. E aqui tem um efeito também que eu acho que é legal dividir, o seguinte, essa Selic hoje está 15%. Quando o Banco Central define essa elevação, ela estava em 14,75%, passou para 15%. O efeito não é imediato no controle da inflação. A gente vai sentir de certa forma de imediato. Se eu for tomar um crédito, um financiamento, enfim, já vai estar mais caro. Só que, para a economia como um todo reagir a esses juros elevados, os estudos mostram que a gente tem um prazo de 18 a 24 meses. Então, significa que esse 15 de agora, a gente vai sentir daqui 1 ano e meio, 2 anos ainda, no controle da inflação. Por isso que é um momento muito difícil de juros elevados e inflação elevada. E aí parece, então, que aquele remédio não está surtindo efeito, mas é porque é como se fosse um remédio que leva tempo para agir, sabe? Então, acho que para quem está ali na ponta com essa sensação de que o meu dinheiro não dá para nada, sabe? O meu capital não rende, as coisas estão muito caras, é uma percepção correta mesmo, e aí a gente acaba tendo que pensar em alternativas de renda, muitas vezes, porque justamente assim, a gente não vê no curto prazo uma perspectiva desse cenário melhorar. Você falou um ponto extremamente importante, porque as pessoas que vão assistir ou ouvir vão até compreender a sua explicação, que foi super clara, com exemplos falando de quanto tempo leva para, de fato, se está 15% o Selic, para controlar ali a inflação que hoje está alta, que é os preços dos alimentos, que é para dar uma segurada, né? Tem aquela oferta e demanda que manda a economia. Mas, de fato, quanto tempo, né? 1 ano é muito tempo. É muito tempo, exatamente. É muito tempo. Sim. Eu lembrei que, de fato, você disse sobre as pessoas terem um segundo emprego. Eu ia até te fazer essa pergunta falando sobre essas alternativas das pessoas terem uma renda a mais. Muitos brasileiros, até após a pandemia, abriram o seu próprio negócio. Perfeito. Ou estão conciliando com o CLT, ou é influenciador e acaba ganhando um dinheiro das duas formas. Você acredita que esse cenário atual, ele prejudica ainda mais essas pessoas que estão ali trabalhando em 2, 3 empregos, e agora que a gente está com essa inflação alta, juros altos, e ainda vai levar mais de 1 ano para controlar, porque não significa que vai melhorar, pode controlar.
na sua visão, isso de fato impacta mais essas pessoas? Impacta mais essas pessoas, justamente. Então, é um pouco do que a gente estava falando, assim. A vida de quem ganha um salário mínimo ou 40 salários mínimos é bastante diferente. Então, é claro que o impacto no consumo, né, ele vai ser sentido por todo mundo, mas, assim, é muito mais fácil aqui você passar a comprar uma carne de segunda ao invés de uma carne de primeira do que você só não ter proteína mais na sua mesa, sabe? Então, acaba fazendo diferença conforme o nível de renda mesmo. E é interessante, assim, porque eu trouxe, né, a gente está conversando um pouco sobre a possibilidade de uma renda extra, da pessoa que já tem ali, né, uma renda principal, buscar alguma alternativa. Mas essa alternativa, num cenário de juros altos, é difícil de ser conseguida também. Porque, assim, é o que você trouxe na sua palavra, de oferta e demanda. É sempre a gente pensar que a economia tem os dois lados. Então, como eu vou ter condições de empreender, de crescer, de oferecer produtos ou serviços, se do outro lado também não tem um mercado consumidor muito forte. Então, é isso, assim, às vezes um autônomo, uma pessoa que abriu o próprio negócio, ela está ali, né, tentando vender mais, tentando realmente alavancar os seus resultados, ter mais receita, mas isso depende da ponta compradora. E nós somos a ponta compradora e as pessoas estão comprando menos como um todo. Então, é um ciclo realmente difícil de ser resolvido. Por isso que a gente coloca que a tendência é que, assim, chega um momento que precisamos cortar esses juros. Não dá para manter ele num patamar elevado. Existe o risco da gente cortar muito cedo e aí a inflação acelerar ainda mais. A gente para de tomar esse remédio e aí a gente tem, né, a doença, enfim, o sintoma ali aumentando ainda mais. Então, é um trabalho difícil, de certa forma, do Banco Central calibrar esse momento de corte de juros. Até para ilustrar um pouco disso também, não sei, né, se quem está nos vendo, nos ouvindo, acompanhando, tem pessoas, parentes, enfim, que moram na Europa, na zona do euro como um todo, mas nos últimos anos a gente teve uma inflação muito grande também na Europa, que não era vista. Então, assim, preço de energia, preço de várias coisas lá muito caro, e aí a economia da zona do euro como um todo foi travando. E aí o Banco Central Europeu falou, eu preciso cortar esses juros. E é o que tem acontecido lá. Mas é porque lá a inflação já começou a ceder. Então, assim, esse efeito do remédio já estava sendo sentido. E aqui no Brasil ainda não. Então, assim, a gente está acompanhando todos os meses dado de inflação, como vem, a nossa meta de 3. Estamos com o IPCA ainda quase em 6 novamente, né? Então, quase o dobro. Então, fica difícil a vida das pessoas no dia a dia mesmo. A ideia de uma renda extra é interessante, por vezes é a alternativa, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu preciso pensar nessa renda extra, mas também não resolve no sentido de que quem vai comprar o produto dessa renda extra se a gente como um todo não está tendo dinheiro para consumir, sabe? Então, é um ciclo que vai se retroalimentando e aí a gente espera que tão logo possível isso se resolva, ou pelo menos melhore, porque é isso, não está fácil para ninguém. E a alta do combustível e energia faz parte dessa inflação? Faz parte importante da inflação. Quando a gente pensa em inflação, tem o índice como um todo e tem o que a gente chama de núcleo de inflação. O núcleo de inflação é o que pega o que mais oscila. Esse núcleo de inflação pega principalmente essa parte de energia, de alimentos e de combustíveis, que no final das contas é o que a gente mais sente no nosso dia a dia, né? Então, assim, talvez o preço de lazer, de passagem aérea, faça menos diferença para a maioria das pessoas. Talvez um custo, talvez de educação, visto que muitos acessam o ensino público, faz um pouco menos diferença, mas alimento, transporte, energia é o que mais impacta mesmo. E aí tem muito, né, da conjuntura do mundo como um todo. Então, nessas questões dos conflitos geopolíticos, do papel do petróleo como um todo, discute-se, né, fontes alternativas de energia, tudo isso vai criando um papel relevante, mas trazendo essa oscilação para esses preços. Então, né, a gente sente mais no bolso e é a parte mais difícil de controlar mesmo. O governo, em alguns momentos, ele pode tentar atuar para melhorar essa situação. Então, assim, até de certa forma, a gente tem visto nos Estados Unidos, por exemplo, depois da eleição do Trump, né, então desde 20 de janeiro desse ano, de 2025, Trump retorna à Casa Branca e ele veio com uma política do tarifaço, da imposição de tarifas para uma série de outras economias para proteger a economia americana. Então, alguns países podem adotar medidas para tentar melhorar o próprio mercado interno, sabe? Então, o Brasil pode pensar, eu vou desincentivar, de certa forma, as exportações para ter mais produto aqui dentro e ele ficar mais barato. Então, assim, pontualmente, essas intervenções podem e até acontecem mesmo, mas de
de cenário estrutural, às vezes elas não resolvem. Mas, de novo, a gente mais sente nos alimentos, nos combustíveis, e aí é complexo porque tem uma série de fatores externos atuando que não depende só do Brasil mesmo. Sim, eu acredito que esse é um reflexo também de falta de produção brasileira. Porque se nós tivéssemos mais produção das pessoas aqui mesmo produzir, por exemplo, um carro. A gente produzir o carro, a gente produzir mais do que a soja e o café, eu acredito que o Brasil estaria em um outro patamar muito melhor. Porque, além da gente produzir esses produtos, nós íamos gerar mais emprego de valor. E aí, eu queria saber de você, por que você acha que o Brasil ainda não chegou nesse nível, com um histórico gigantesco de vidas que já vieram, passaram e continuam lá, isso envolvendo também a política, e a gente não aprendeu com as grandes potências que temos aí como referência, assim como os Estados Unidos e China. Por que ainda você, na sua opinião, né? Certo. O que você acredita, por que a gente ainda não chegou perto disso? A gente fala muitas vezes que o Brasil é o país do futuro, só que esse futuro nunca chega. Então, assim, a gente está envelhecendo, os anos vão passando e a gente está com o mesmo discurso do país do futuro. De certa forma, quando a gente olha, por exemplo, o PIB do Brasil, o ponto mais preponderante é o setor agro. Então, é como se a gente pudesse falar que a gente é uma grande fazenda. Então, a gente tem, né, uma série de produções bastante importantes aqui, mas tem muitas questões envolvidas, seja do aspecto climático, por exemplo, seja do aspecto sazonal de uma produção agrícola, até de forma mais recente, por exemplo, a gente teve um caso de gripe aviária numa cidade do Rio Grande do Sul. E aí, 17 países fecharam a fronteira com o Brasil de importação nesse sentido. Se a gente tem outros tipos de culturas, de certa forma, ou de indústria, enfim, a gente consegue substituir isso de forma mais fácil. Mas a verdade é que não é assim que a gente tem como um todo, né, o funcionamento do nosso país. E isso tem uma série de implicações mesmo. Então, só para ilustrar e trazendo um pouco para o lado de mercado financeiro, ano passado, especificamente, quando a gente olha para o Ibovespa, que é o nosso principal índice de ações, que tem ali as principais empresas do Brasil, ele caiu por volta de 10%. Quando a gente olha o S&P 500, que é o principal índice do mercado americano, ele subiu 25%. Por que a Bolsa Brasileira caiu 10%? Por que o índice americano subiu 25%? O principal ponto que a gente teve de diferença foram as empresas de tecnologia. Ano passado, né, e agora nesse ano segue, um dos pontos que a gente mais conversa são sobre as teses de inteligência artificial. E aí a gente pensa, quais são as grandes empresas de tecnologia aqui no Brasil? A gente não tem. Então, quando você tem teses, de certa forma, de desenvolvimento, de crescimento, e elas não estão aqui no Brasil, a gente perde muita coisa com isso, sabe? Eu acho que, assim, tem uma série de fatores, mas é um modelo hoje de produção que vai se perpetuando. E aí, quando a gente pensa assim, qual é um incentivo para uma companhia estrangeira vir para o Brasil? Se eu tenho uma legislação tributária extremamente complexa e por vezes muito cara, se eu tenho toda uma legislação trabalhista que tem um lado positivo, mas que ela precisa ser cumprida também, se eu tenho assim uma série de aspectos de uma malha rodoviária ou fluviária, ou enfim, de qualquer tipo que não funciona muito bem. Então, tudo isso, se a gente não tem uma mudança estrutural, uma melhora estrutural, faz com que esse investidor estrangeiro, essa empresa, simplesmente não venha para o Brasil. E aí, de novo, a gente vai perpetuando esse modelo de desenvolvimento muito pautado no agro, que tem um lado positivo, mas tem um lado que a gente fica muito refém à mercê também de ciclos econômicos, de parceiros, né, no exterior. Então, o que a gente precisaria, né, como uma possibilidade para mudar isso, é uma reforma mais estrutural. Quem vai comprar essa reforma, sabe? A que custo que isso vai acontecer? Porque a gente tem tido até recentemente também discussões sobre uma reforma tributária. E assim, o assunto não anda. É muito difícil a gente conseguir simplificar as nossas regras. Tem várias casas. O agro puxa para um lado, o pessoal de imobiliário puxa para o outro. E a gente não chega num consenso mesmo. Então, a gente não avança. E aí, de novo, vamos perpetuando um modelo voltado a muito mais essa produção agro que não permite, né, que a gente cresça de forma mais acentuada. A gente brinca que o PIB do Brasil, ele pode ser comparado ao que a gente chama de voo de galinha, que ele sobe e cai, sabe? A gente pode ter até um momento bom, um momento positivo, como agora que o desemprego está baixo, a gente tem alguns indicadores bastante interessantes, mas a gente não sustenta. Então, por isso que a gente volta para o discurso de até quando o Brasil vai ser o país do futuro. Esse futuro chega em algum momento, por enquanto a gente não vê indícios que isso vai mudar de uma forma mais estrutural.
Você tocou num ponto muito importante sobre as empresas, os empresários que não querem entrar no mercado brasileiro. E aqueles que já estão com a situação atual econômica que estamos vivendo, tem a chance deles irem embora com o Selic, 15%, a taxa Selic, e essa inflação super alta que só vai ter um ajuste, né? Uma freada daqui a um ano, você acredita que isso também pode impactar aqueles que já estão aqui no Brasil investindo? Podem, e aqui eu acho que a gente pode separar esse impacto em 2 grupos. Tem um grupo de empreendedores que eles simplesmente não conseguem ir embora daqui, no sentido de que o custo do crédito está alto, mas o que eu vou fazer, sabe? A minha sede é aqui, meus funcionários são aqui, eu posso estar falando de um comércio numa esquina, eu posso estar falando de um lojista. Então, assim, muitos desse grupo não têm a opção, sabe? De falar, eu vou me retirar do Brasil. Então, na verdade, para o pequeno e médio empreendedor, ele não tem muita alternativa. Mas quando a gente olha para o grande empreendedor, para um grande investidor, ele tem a opção de sair do Brasil. É claro que, obviamente, isso vai ser bastante ponderado, mas se você tem, por exemplo, uma legislação que aumenta muito a tributação, por exemplo, ou que dificulta de alguma forma, né, mais acentuada, a vida desse grande empreendedor, que torna o crédito muito caro por causa de uma Selic de 15%, ele pode olhar para um país vizinho e fazer sentido para ele mudar, né, esse modelo de negócio dele e acabar alterando. Então, assim, inegavelmente faz diferença para o pequeno, para o médio e para o grande empreendedor, né? O nível de juros que a gente tem, o nível de não simplificação que a gente tem nas regras tributárias, trabalhistas e tudo mais. Só que a verdade é que, muitas vezes, os pequenos e médios, eles não vão ter nem alternativa. E aí a gente vê, tem dados no Brasil que mostram isso, a quantidade de empresas fechando a todo tempo, né? Então, assim, que é muito difícil você manter um negócio que seja por 3, 5 anos, porque as pessoas quebram efetivamente. A gente olha, o nível de inadimplência no Brasil é muito elevado, sabe? Então, são dados que preocupam, mas que a gente consegue entender como que eles estão posicionados dentro desse cenário como um todo. Hoje, grande parte da população tem dívida no cartão, tem cheque especial, com a Selic é 15%. O que você aconselharia essas pessoas? Porque já está num cenário difícil e elas pegaram já um empréstimo, já está com dívida no cartão. O que você pode aconselhar essa pessoa? Boa. Eu acho que um primeiro ponto para a gente pensar eu preciso ter clareza, sabe? O que significa ter essa clareza? Muitas pessoas acabam fazendo do crédito uma extensão do próprio salário. Isso pode ser por uma necessidade, mas nem sempre é por uma necessidade. A gente pode estar falando de desejo de consumo. A gente sabe que a gente é uma sociedade orientada para o consumo, de ter como o meu vizinho tem, de consumir como eu estou vendo que uma pessoa ali nas redes sociais consome, de viver uma vida que talvez esteja acima do meu padrão. Por uma série de questões, as pessoas usam mais dinheiro do que elas teriam. E esse usar mais dinheiro do que teria é o crédito, efetivamente. Crédito dá acesso. Crédito pode ser muito bom, mas ele precisa ser tomado com consciência. Então, quando eu trago esse ponto de clareza, é para cada pessoa que já está endividada pensar na situação, assim, o que te levou a essa situação, a esse momento de endividamento. Pode ser uma situação de que meu salário não é suficiente para suprir o básico e aí o crédito foi a alternativa, mas, de novo, pode ser uma situação orientada a querer ter um padrão de vida maior do que o que se poderia efetivamente. Buscando essa clareza, é como se a gente estivesse mudando o comportamento. Então, assim, a gente vai na raiz do problema. Mas, de forma mais prática, a gente precisa entender que linha de crédito é essa que já está tomada. Por que eu falo isso? Via de regra, quanto mais fácil o seu acesso a uma linha de crédito, mais cara ela é. Exemplo, o tal do cheque especial. O cheque especial está ali, você já olha o seu saldo em conta e você já vê um valor adicional. Por que é tão fácil contratar o cheque especial? Os juros dele é muito elevado. Da mesma forma, o cartão de crédito. Você tem um limite no cartão de crédito, não paguei. Tudo bem, você não pagou esse limite, você entra num rotativo do cartão em que os juros é absurdo. Se você for olhar, por exemplo, um crédito que desconta diretamente na sua folha, ele é um crédito muito mais barato, porque aí você já tem uma garantia, você dá essa garantia para a instituição. Então, assim, avalie para quem já está endividado qual que é os juros dessa sua dívida. Pode ser que você esteja num cenário de juros muito elevado porque você tomou um crédito da forma mais
mais fácil possível. E aí há a possibilidade de renegociação. Em alguns momentos no ano, a gente tem feirões de renegociação, como o do Serasa, por exemplo, né? Feirão Limpa Nome, coisas nesse sentido. É importante acompanhar esses momentos também para buscar, né, pegar juros mais baixos, mas o que vale a pena, por vezes, é trocar crédito. Se eu estou devendo no cheque especial, se eu estou devendo no cartão de crédito, mas eu tenho uma possibilidade de tomar um outro crédito que desconta do meu salário, faz sentido eu trocar um crédito mais caro por um crédito mais barato. Mas eu acho que o ponto central disso tudo é, eu preciso mudar o meu comportamento, porque aí eu vou na raiz do problema, porque senão eu resolvo crédito, mas depois eu tomo de novo e eu entro numa nova situação de endividamento, eu resolvo uma bola de neve, mas depois eu crio outra, sabe? Então, primeiro, mudar esse comportamento, e o segundo ponto é realmente encarar a situação do lado prático mesmo, dessa questão de ver os juros, de ver as possibilidades e buscar uma renegociação como um todo. E acaba que entra também numa linha de rever prioridades, né? Então, pode ser que num determinado momento você queira consumir tal coisa, você queira, sei lá, fazer uma viagem, qualquer coisa nesse sentido, mas eu preciso primeiro pagar essa dívida, sabe? Eu preciso buscar uma renda extra, como a gente está falando, para conseguir honrar com esses compromissos. Então, eu acho que é mudar o comportamento e encarar realmente a realidade. Acontece que muitas pessoas nem pensam sobre isso, porque a gente sabe que é dolorido, a gente sabe que é angustiante, sabe? A relação com o dinheiro é algo muito importante na vida das pessoas. E aí, às vezes, o que muitos escolhem é, eu vou fingir que não tem isso daqui, que isso não está acontecendo, eu não vou lidar, não vou encarar esse problema. Mas ele não deixa de existir, na verdade, ele só piora, tá? Então, mudar o comportamento, encarar a realidade e buscar essas renegociações no que for possível. Eu acredito que também as pessoas, elas acabam pensando de fato, não vou olhar o problema e também eu vou deixar o nome sujar que daqui a 5 anos vai caducar e vai limpar de novo. Esse é um pensamento muito ruim. Muito. Porque, de fato, a pessoa vive nesse ciclo, como você mesma falou, e ela não sai daquela bolha de tipo, você tem capacidade de melhorar a sua vida. Não disse que é fácil, e não vai ser fácil, e não vai ser nada romântica. Na verdade, vai doer muito, porque sair da zona de conforto é para poucos. Exato. E nem todo mundo quer enfrentar. Eu escuto muito uma frase que fala que se o salário é mínimo, o esforço também tem que ser mínimo. Mas se o esforço for mínimo, possivelmente o salário vai continuar sendo mínimo mesmo, sabe? Então, existe uma dificuldade, como você trouxe, da gente sair dessa zona de conforto. E às vezes a gente brinca, né? Mas eu não tô nem confortável nela, né? Eu chamo de zona de conforto, mas aqui já não tá confortável. Em geral, uma pessoa que opta, por exemplo, eu vou ignorar essa dívida, eu vou fingir que ela não existe em prol de um conforto, na verdade, você não tá confortável com essa situação, sabe? Então, assim, é preciso encarar mesmo. A gente entende que não vai ser fácil o processo, mas eu sempre penso quais decisões são sustentáveis e melhoram ao longo do tempo, sabe? A gente tomar cuidado para não ter decisão só de curto prazo e ao longo do tempo isso acabar se tornando algo muito grande. Então, exige esse movimento e, de certa forma, essa coragem mesmo. Sim. E quando os analistas falam que o real está desvalorizado, o que isso quer dizer para quem faz compras, paga aluguel, compra dólar? Boa, legal. É interessante a gente pensar no dólar, porque às vezes a gente pensa que é só, minha viagem para Disney vai ficar mais cara. Eu nem viajo para o exterior. É muito mais complexo do que isso. A gente teve um estudo recentemente da Fundação Getúlio Vargas, que ela mostra, que esse estudo mostrou para gente, que aproximadamente 18% da nossa renda, ela deveria estar em dólar para a gente neutralizar os nossos custos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vê, por exemplo, o preço do trigo, que é cotado no mercado internacional e influencia no preço do pão do meu café da manhã, é em dólar. Quando eu penso na cotação dos combustíveis, que influencia no transporte, que influencia na minha vida, é em dólar. Então, o real perder valor perante ao dólar impacta no nosso bolso diretamente. A gente, de novo, segundo o estudo da FGV, precisaria ter aproximadamente 18% do nosso patrimônio em dólar só para a gente não ficar mais pobre. Porque se a gente não tem esse dólar na carteira, o patrimônio dolarizado, à medida que o dólar vai se valorizando, a gente consegue comprar menos coisas, sim. Para ilustrar um pouco desse movimento como um todo, se a gente volta, por exemplo, no final de 2023, o dólar estava 4,84 em relação ao real. Se a gente pula um ano, vai para final de 2024, ano passado a relação dólar-real fechou em 6,18. Durante 12 meses a gente saiu de abaixo de 5 para acima de 6.
Um ano, o real perdeu 27% de valor. E, de novo, não é porque eu não vou para Disney ou eu não vou consumir no exterior que isso não faz diferença na minha vida. Faz sim. Quando a gente olha para o nosso dia a dia mesmo, a gente consome empresas globais o tempo inteiro. Seja Apple, seja Netflix, seja Spotify, seja Uber, enfim, está no nosso dia a dia. Exatamente, temos várias possibilidades. Então, tudo isso faz com que realmente a cotação real-dólar influencie no nosso bolso mesmo, sabe? E aí a gente tem, assim, alguns pontos que são difíceis de controlar. Por exemplo, o cenário político do Brasil ou o cenário fiscal do Brasil influencia na cotação do dólar, porque faz com que o investidor estrangeiro olhe para o nosso país e tome aquela decisão, como a gente falou, eu vou investir aqui ou não? Se ele decide não investir no nosso país, é dólar que não entra, é dinheiro externo que não entra. E aí isso faz com que o dólar acabe subindo em relação ao real. Então, de novo, tem uma série de fatores, mas eu acho que a provocação principal a gente é consumidor global. A gente não é consumidor local. A gente é consumidor global. Não é porque eu recebo em reais e pago em reais que a cotação do dólar não influencia na minha vida. Ela influencia sim. Então, eu preciso pensar em como proteger o meu patrimônio dessas oscilações mesmo. Isso é um reflexo que a gente acabou de falar, né? O Brasil, ele, é o que você falou, consome mais de fora do que produzir internamente para gerar emprego e gerar mais dinheiro e gerar dólares. Mas é bem complicado. Vamos ver se isso muda algum dia. Se nós estivermos aqui para ver, né? Quem sabe. O Brasil tem uma das inflações de juros mais voláteis do mundo. Por que nossos indicadores oscilam tanto? Tá, beleza. E oscila muito mesmo, assim. Então, se a gente... loucura. Falando da Selic, por exemplo, a Selic no pós-pandemia, né? Então, um pouco depois de 2020, ela esteve em 2%, que foi a mínima histórica. A gente está com 15%. A gente tem, desde 1994, o Plano Real, né, que é considerado um plano de bastante sucesso para trazer a inflação para um patamar minimamente considerável ou que não oscile tanto. Mas ainda assim, nos últimos anos, a gente teve ano de IPCA em 10%, agora está em 4%, 5%. Então, a gente tem muita volatilidade. Isso é explicado, em geral, as economias em desenvolvimento ou subdesenvolvidas têm mais essa menor estabilidade mesmo, isso acaba acontecendo. E aí tem a ver com o próprio modelo de produção, como a gente estava conversando. Então, assim, acontece alguma coisa lá na China, muda aqui no Brasil, faz diferença aqui no Brasil. É como se a gente fosse, né, um país em que tem uma série de fatores externos atuando a todo momento. E isso faz com que a gente não consiga tanta estabilidade. É diferente, por exemplo, da gente pensar nos Estados Unidos, no mercado americano, que, tudo bem, então vai ter algum fator que vai influenciar lá. Mas tá bom, eu vou produzir mais, eu vou conseguir atrair mão de obra para cá, eu vou conseguir imprimir dinheiro e aí eu vou lastrear isso no consumo. Então, assim, é como se essas economias desenvolvidas tivessem mais ferramentas de lidar com esses problemas econômicos que a gente não tem tanto. Então, o que a gente acaba sentindo é essa volatilidade como um todo. Na inflação, nos juros, no desemprego. Tem muito efeito também dos ciclos políticos, né? Então, isso acaba influenciando. Ano que vem, 2026, a gente tem eleições, então vai ser mais um momento que traz mais volatilidade para o mercado. Então, acho que como um todo é isso. É um pouco do modelo brasileiro, né? Que é um pouco do que a gente também já conversou. E faz com que a gente tenha menor previsibilidade dos nossos índices por aqui. Isso é bem ruim, assim, para quem produz, para quem consome. Você não saber quanto vai estar um crédito daqui X períodos, ou se você está emprestando um dinheiro e vai ter capacidade de receber isso de volta. Você está investindo agora, por exemplo, de uma forma mais acentuada num projeto, mas você não sabe como vai estar o nível de desemprego do país daqui a um tempo para saber se você vai ter um mercado consumidor ou não. Então, todo esse clima de incerteza, né, que a gente tem no nosso país é ruim para a população como um todo, para quem está produzindo, para quem está desenvolvendo. Então, a gente convive efetivamente com essa volatilidade nesses índices. Falando sobre isso, você acredita que pode ter um aumento? É tudo improvável, nada tem a certeza, né, no mercado financeiro. Mas, na sua opinião, você acredita que pode ter uma mudança de até um aumento da Selic? Porque, assim, o Banco Central se reúne a cada 45 dias para decidir como que está o mercado, para tomar uma decisão se sobe ou desce ou se mantém a taxa Selic. Mas
Pensando o que aconteceu recentemente dos Estados Unidos bombardear no Irã, de entender que lá tem um dos ciclos que você disse, de petróleo, que manda para o mundo inteiro. Você acredita que isso pode influenciar em relação à nossa taxa Selic daqui a 45 dias ou até mesmo até o final do ano? Tá. Acho que a maior probabilidade é que a gente não tenha mais mudança na Selic. Tem muito por causa desse efeito que demora um tempo, como eu coloquei para vocês, né? Então, assim, esses 15% de agora é como se o Banco Central falasse, eu preciso esperar para ver qual que vai ser o efeito disso. Então, eu não devo aumentar de imediato, eu já estou numa máxima histórica. Então, assim, de novo, a maior probabilidade é que a gente não tenha aumento, que a gente siga nessa Selic de 15%. O que a gente espera? Que esses juros num nível elevado fique elevado por mais tempo. Que esses cortes do Banco Central não aconteçam num cenário de curto prazo. O que eu estou chamando de curto prazo? Possivelmente a gente só vai ter corte no segundo semestre do ano que vem. Então a gente está falando de pelo menos mais um ano para frente com a Selic num patamar bastante elevado mesmo. O que pode fazer com que esse cenário seja diferente? Todos os meses a gente tem um dado novo de inflação, de IPCA efetivamente. Se a gente começar a ver essa inflação acelerando ainda mais, aumentando ainda mais, pode ser que o Banco Central precise, né, aumentar essa dosagem. A gente teve a divulgação da ata do Copom, né, do Comitê de Política Monetária, e quando a gente olha a ata, assim, o tom já estamos no nível de Selic elevado o suficiente para controlar o patamar de inflação que a gente entende para chegar mais próximo da nossa meta lá de 3%. Então, de novo, não temos indicadores de que isso vai aumentar. Mas não quer dizer que já não esteja difícil o suficiente, né? Não vai aumentar, então tá tudo bem. Mas, assim, esses juros elevados por mais tempo ainda vai ser bastante prejudicial. Tem algo muito importante também em relação a esse aumento, porque as pessoas têm muita dúvida. Será que eu compro um imóvel agora? Será que eu tomo um crédito agora? O que eu faço? Será que de fato vai diminuir, mas daqui 1 ano, 2? O que eu tenho que fazer? Agora, para a gente falar diretamente para um investidor. Legal. Né? Essas pessoas que estão com esse receio, porque o mercado é incerto. Então, não tem como a gente prever o que vai acontecer, se vai aumentar, diminuir. Lembrando que 2020 foi histórico, né? 2%. Não vai chegar, a não ser que tenha uma outra pandemia. Espero que não, Deus me livre. Porque quem comprou imóvel, por exemplo, falando de mercado imobiliário, quem comprou em 2020, nossa, pagou uma das menores taxas históricas ali da minha sobrevivência, pelo menos, né? De anos vividos. Mas atualmente, qual é a sua visão? O que você aconselha a esse investidor quando a gente fala de mercado imobiliário? Tá. E aí depois eu quero entrar numa questão de investimentos mesmo, a quem não investe na parte imobiliária. Tá bom. Eu acho que você trouxe muito pra gente na sua pergunta a própria explicação de que Selic mais alta, crédito mais caro, e aí, em geral, os financiamentos são financiamentos de longo prazo, né? Então, assim, a maioria das pessoas financia para 20, 30 anos. Então, é muito tempo. E faz muita diferença esse efeito dos juros com essa quantidade de anos. Então, se a gente pega, por exemplo, um crédito a 12 ou um crédito a 14, mas é só 2%. Às vezes a gente pensa, né, na nossa conta da matemática simplista e acha que não é muita coisa. Mas esses 2% num horizonte de tempo longo é bastante relevante. Então, isso vai fazer com que a sua prestação fique muito mais cara do que poderia. Vai fazer com que, por exemplo, um imóvel, supondo que vale R$300 mil, você pague no final das contas R$600 mil por ele. Então, tudo isso precisa ser colocado na mesa, precisa fazer as contas efetivamente. Não quer dizer que você financiando agora, você vai ficar com essa taxa de juros ao longo dos 30 anos. No momento que a Selic cair, você pode e deve renegociar o seu contrato de crédito imobiliário. Então, foi muito o que aconteceu também. Por exemplo, quem tomou crédito lá em 2015, 2016, que estava muito alta a Selic, quando veio 2020, 2021, esses contratos foram revistos. Olha, eu tenho uma taxa aqui contratada a 12, mas agora eu consigo um crédito de 6, porque a Selic está mais baixa. Então, deixa eu revisar o meu financiamento. Então, há essa possibilidade. Mas, via de regra, não é um momento interessante com juros tão elevados você tomar crédito. Tem alguns recortes que podem ser feitos. É um imóvel que tem um baita potencial de valorização, então eu vou ganhar por outra coisa. Ou, por exemplo, eu já tenho um capital significativo guardado e eu vou dar uma entrada melhor e vai ficar com uma prestação menor. Pode fazer sentido, sim. Mas, assim, se a gente for usar uma regra de bolso, momento de juros elevado significa que você vai pagar por um imóvel que vale X 2, 3 vezes o valor desse imóvel se você não fizer a renegociação. Então, sendo possível esperar
é mais interessante fazer isso. Pensando nos investimentos, você acredita que esse momento mais vantajoso para quem investe em renda fixa, tem tesouro direto, o que a gente pode falar até mesmo falando dos títulos públicos? Legal. Que, né, porque a taxa está 15, então Sim. o que vale mais? É investir em um negócio hoje, comprar um imóvel, ou investir no nosso sócio eterno, que é o governo? Perfeito, excelente, boa. O que acontece? Esses juros elevados significa que a renda fixa vai remunerar melhor. Então, se tem um lado muito negativo de crédito mais caro, tem um lado muito positivo de investimentos rendendo mais. Então, se você empresta o seu dinheiro para o governo através do Tesouro Selic, por exemplo, você vai receber um nível de juros historicamente elevado. Então, isso é um ponto positivo. Da mesma forma, se você investe num CDB, um certificado de depósito bancário, né, que é um título de um banco, de uma instituição financeira, você também, estando atrelado ao CDI ou à Selic, vai receber um bom retorno nesse momento. Dos investimentos em renda fixa, o que eu mais gosto para o momento é aqueles atrelados ao IPCA. A gente está aqui conversando, né, durante esse episódio, o quanto a inflação está alta, o quanto a gente, ao longo dos últimos anos, tem perdido poder de compra. Como que a gente pode se blindar, de certa forma, disso? Investindo em ativos atrelados à inflação, que são os IPCA+. Eu posso estar falando do Tesouro IPCA, por exemplo. Eu posso estar falando de um crédito, uma debênture, enfim, que me paga IPCA+. Então, assim, usar do momento da renda fixa atrativo nos investimentos, acho que é um caminho interessante. Inevitavelmente, nesses momentos em que a renda fixa paga muito, porque assim, em geral, a renda fixa é onde você tem menos risco. Então, o investidor olha e fala assim, por que eu vou para a Bolsa de Valores ou por que eu vou tomar risco em outros ativos se na renda fixa, com segurança, eu tenho um nível de remuneração elevado? Então, acontece que nesse momento, as nossas aplicações, né, que a gente prefere são as de renda fixa no Brasil, e o Tesouro é um excelente instrumento para isso. Você vai ter que se atentar ao prazo, né? Então, tem Tesouro vencendo em 2030, 40, 50, você vai olhar isso conforme os seus objetivos. E de investimentos, a gente comentou um pouco sobre dólar. Eu gosto muito de investir no exterior, e eu acho que as pessoas, dentro do possível, poderiam fazer isso. A gente ainda acha que é muito difícil, que é muito complexo, que eu não faço ideia de como começar, que eu preciso de muito dinheiro para isso. Mas você pode, por exemplo, comprar uma ação no exterior com $5. Você pode, né, comprar títulos do governo americano, igual você compra títulos do governo brasileiro. Então, a ideia é, tem uma conta internacional, tá? Então, hoje tem uma série de contas gratuitas, e aí você começa a dolarizar parte do seu patrimônio também. Eu costumo... Interessante. Pois é. Eu costumo trazer uma provocação, porque a gente fala assim, tá, mas o dólar tá caro, Sim. né? O dólar a quase Comparado ao R$6. real, tá caro. Exato, tá caro. Mas assim, vamos pensar. Se cada um que está acompanhando a gente aqui tivesse a possibilidade de receber uma mala, essa mala pode ter, por exemplo, $1 milhão ou R$7 milhões. A condição é, eu só posso abrir daqui 10 anos. Eu só vou usar esse dinheiro daqui 10 anos. Qual é a escolha? $1 milhão ou R$7 milhões? E olha que eu joguei $1 para 7, hein? Eu já fui lá bem ousada. Em geral, as pessoas preferem $1 milhão, porque a gente entende que ao longo do tempo o real vai perdendo valor. Sim. O dólar vai se tornando uma moeda mais forte. Eu não tenho $1 milhão para começar. Pouquíssimas pessoas têm $1 milhão para começar. Mas a gente não precisa de $1 milhão para começar. Eu posso começar com o que eu tenho. Então, todos os meses, da mesma forma que você vai investir num título do Tesouro Brasileiro, no, né, Tesouro IPCA, Tesouro Selic, como a gente está conversando, você pode fazer a parte da internacionalização da sua carteira. Um Pix para sua conta no exterior, converte em dólar e começa a investir em dólar. E aí você vai ter um patrimônio realmente dolarizado na sua carteira. Isso é bastante interessante, as pessoas podem pensar em se movimentar nesse sentido, em buscar a blindagem do patrimônio, tendo isso em moeda mais forte como o dólar mesmo. Gostei, gente. Gostei. Vamos resolver isso, hein? Já vou resolver agora. Você foi falando, eu já fui pensando o que eu vou fazer. Eu vou Sim. lá. Não sei se você poderia abrir, Sim. mas o que você investe hoje fora do país? É nos Estados Unidos? É em outro país? É no euro? Legal. Bom, eu invisto principalmente no mercado americano. E o que eu gosto de pegar de aplicações lá fora? Principalmente o que a gente não tem aqui no Brasil. Exemplo, empresas de tecnologia. Então, eu tenho dentro da minha carteira de investimentos ETFs, né, que são fundos negociados em bolsa, porque assim, eu posso comprar ações da Apple diretamente, ações do Google, da Meta diretamente.
diferente. Ou eu posso comprar um fundo que ele compra essa cesta de ações para mim, que é o que eu faço. Então, eu invisto nesses fundos, nesses ETFs, que são fundos negociados na Bolsa Americana, voltados principalmente para a tecnologia. Então, quando eu vejo que tudo subiu, né, essas empresas de tecnologia super se valorizando, eu sei que tem uma parte do meu patrimônio que está se valorizando com isso. Então, é o que eu mais gosto, dado o meu perfil investidor. Mas, né, quem está nos acompanhando pode pensar, eu queria algo mais conservador. Eu não queria algo de tanto risco como empresas de tecnologia que podem oscilar. A gente tem possibilidade de renda fixa lá fora também. Do mesmo jeito, posso investir em títulos do governo americano. E aí vem até uma pergunta no seguinte sentido, tá? Se eu invisto em títulos do governo brasileiro, Tesouro Selic, eu vou receber 15%. Se eu invisto hoje em títulos do governo americano, eu vou receber aproximadamente 5%. Aí pensa, mas será que faz sentido? Tá, mas aqui é 15% em real, lá é 5% em dólar. No cenário que eu comentei com vocês, ano passado o real perdeu 27% de valor em relação ao dólar. Então, o efeito combinado é 5% do título mais 27% da oscilação cambial. Então, você teria levado mais de 30% investindo no exterior nesse título de renda fixa. E eu gosto muito da ideia de que investimentos não é ou necessariamente ou Brasil ou exterior, ou Tesouro Selic ou a Treasury americana, e você pode ter os dois. Então, você pode usar do que a gente tem de bom, de benefício aqui no Brasil, como a gente está falando dos pós-fixados, atrelados a Selic, inflação como um todo, mas também pegar uma boa parte do que a gente tem de proveitoso e que tem boas perspectivas no exterior, tá? Então, eu gosto de tecnologia, mas tem várias e várias possibilidades. O mercado americano é o maior do mundo, então, assim, o que vocês quiserem tem de possibilidade de investimento lá fora para todos os perfis. Legal. E falando de investimento no que investir, quero saber ao contrário. O que as pessoas devem evitar nesse momento de alta inflação no Brasil? Bom, eu acho que ignorar a sua própria situação financeira é um pouco do que a gente falou, porque às vezes é o caminho que parece mais fácil, da gente só indo no fluxo, sabe? De eu vou tomar esse crédito porque esse crédito está mais fácil e ele vai ser possivelmente o mais caro. São comportamentos que acabam aumentando, né? O que a gente costuma falar de bola de neve como um todo. Então, o que eu colocaria de principal revise o seu consumo, faça esse exercício com você mesmo, o que você precisa, o que você pode reduzir, o que você pode otimizar como um todo e tente não tomar decisões no fluxo, no impulso mesmo. Tem uma frase de Alice no País das Maravilhas que eu adoro, cito ela algumas vezes nas minhas palestras. Tem um momento que a Alice está numa encruzilhada, ela tem 2 caminhos e ela não sabe qual dos 2 caminhos ela toma. E aí chega o gato. Ela fala com ele, gato, qual caminho que eu devo tomar? Ele pergunta para ela, Alice, para onde você quer ir? Onde você quer chegar? E ela fala, eu não sei. E aí ele devolve para ela. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A gente precisa saber para onde a gente está indo com a nossa gestão financeira. Então, um erro muito comum é a gente negligenciar as nossas finanças. Então, nesse momento, especialmente, né, num cenário de juros elevado, de inflação ainda bastante fora da meta, a nossa provocação é: pense antes das suas decisões de financiamento, de investimento, de crédito como um todo. E, se for necessário, procure uma ajuda profissional, procure um auxílio para que você tome uma decisão mais fundamentada. Mas que você tenha aquele momento de parei, pensei e aí decidi. Porque, por vezes, com o dinheiro, o que a gente faz? Só vai no fluxo. E aí depois a gente vê como resolve. E pode ficar muito difícil de resolver, tá? Então, que a gente consiga entender qual que é o caminho que a gente está indo, que a gente não fique como Alice, que qualquer caminho serve. Você falou, procura a ajuda de um profissional. A gente vê que tem vários fundos, várias empresas que você tem um assessor de investimento ali por trás para te auxiliar. Mas eu sempre fico... Isso é uma opinião minha, Sim. tá? E na minha cabeça... Esses assessores nada mais é que vendedores. Perfeito. De algum título, de algo que envolve aí o mercado financeiro. Eles provavelmente têm mais interesses próprios, eu sei que isso é antiético, mas tem mais interesses próprios em oferecer para o cliente dele carteiras que façam sentido para comissão do que ele vai ganhar ou do que realmente aquele cliente precisa. Principalmente um cliente que não entende sobre o mercado financeiro. Sim. É o que a gente fala assim, quem paga o seu salário no final das contas, né? Você trabalha para quem especificamente? Então, a recomendação é avalie essa instituição a qual esse assessor está associado e a forma de remuneração
remuneração desse assessor. A gente tem maneiras diferentes do mercado trabalhar nesse sentido. A gente tem um grupo, né, de assessores que recebem justamente por indicação de produto. Então, esse produto aqui é o que melhor me remunera. E aí, se a gente não tem um pilar da ética muito forte, talvez ele te recomende um produto porque ele vai ganhar mais com isso, não necessariamente porque é o que você precisa, o que é melhor para você, e às vezes é o que você trouxe. O cliente do outro lado, a gente do outro lado, talvez a gente não tenha o crivo, né? A gente não tenha condições de realmente questionar essa recomendação. Então, uma pergunta é, como que você ganha dinheiro? Você pode perguntar isso para o seu assessor efetivamente. Tem algumas instituições que trabalham no modelo de quanto mais rentabilidade o cliente recebe, mais o assessor recebe. Então, o incentivo dele é que a sua carteira renda melhor. Não é produto A, produto B, produto C. Então, você ganha mais, eu vou ganhar mais se você ganhar mais. Então, é um modelo diferente. A gente tende, né, a colocar tudo no mesmo pacote de que ele trabalha para a corretora, para o banco, para a instituição financeira, então não vai atender aos meus interesses, mas isso não é necessariamente uma verdade. A gente tem modelos de remuneração diferente. Isso acontece sim, mas não é necessariamente a regra do mercado, tá? E aqui eu sempre falo que também a gente não deve terceirizar totalmente a responsabilidade sobre as nossas decisões de investimentos. Eu sei que as pessoas têm a própria rotina, a própria vida, enfim, não é que eu não consigo acompanhar o mercado da China, e nem não precisa chegar nesse nível. Mas um nível mínimo de educação financeira todo mundo deveria buscar, de certa forma. A gente tem uma série de cursos gratuitos, por exemplo, a gente tem uma série de influenciadores que, né, buscam multiplicar esse conhecimento de finanças, de investimentos. Então, é muito esperado que a gente contrate, né, ou espere, ou busque a ajuda de um profissional. Mas a gente tem que saber o mínimo, a gente tem que saber realmente cuidar disso, porque no fim das contas o maior interessado é a gente mesmo, né? O nosso dinheiro é o nosso bolso. Então, busque esse nível de educação financeira, entenda o modelo de remuneração de quem está te assessorando, e aí essa combinação, né, estando bem ajeitada, pode dar um resultado legal. Sim, com certeza. Falando de educação financeira, eu gosto muito desse tema, porque eu penso que se eu tivesse... A gente até falou no primeiro episódio sobre isso, na primeira entrevista, mas eu acredito que se tivéssemos uma matéria no tempo da escola mesmo, escola pública, porque eu, por exemplo, estudei sempre em escola pública, tivesse uma matéria de economia para ensinar o básico, não é nem para ser um especialista, porque você é um adolescente e você não está nem prestando atenção, a não ser no celular, mas alguma coisa que desperte a atenção, que falar, olha, eu vou te explicar como funciona o dinheiro. Começar na sala de aula o professor falando isso. Não falar, então, vamos falar de economia. Não. Já vai falar, vou te explicar como você faz para ganhar mais dinheiro, como você faz para render seu dinheiro, guardar e não passar perrengue. Você vai passar agora que você é adolescente, mas eu vou te explicar quando você começar a ganhar dinheiro, o que você tem que fazer com esse dinheiro. E eu acredito que se eu tivesse isso, acredito que não ia demorar tanto para entender sobre. Ter outras pessoas também envolvidas ali que iriam se beneficiar disso, né? Porque eu ia passar meu conhecimento para minha família, né? Para as pessoas que estão ali ao lado. E eu descobri isso muito tarde. Na minha cabeça foi tarde, mas eu acredito que nunca é tarde para aprender, né? É porque nós sempre queremos o antes. Não, deveria ter feito isso antes, deveria... Mas eu acredito que para a geração agora, atual, por que você acha que ainda não tem isso nas escolas, sendo que isso é fundamental para o crescimento econômico brasileiro? Boa, excelente pergunta e ponderações. Quando, em 2015, eu criei o meu Instagram, o @mercado financeiro, veio muito desse olhar ao redor e falar que ninguém entende de dinheiro. Ninguém entende de dinheiro. E aí eu posso estar falando de alguém de baixa renda ou alguém de alta renda. Em geral, a gente não tem acesso à educação financeira. A gente não teve acesso, seja nas escolas, seja nas famílias. As experiências certamente serão diferentes, mas, por exemplo, na minha casa, eu aprendi muito mais o que não fazer com dinheiro, porque eu via ali como as coisas não funcionavam. Então, assim, a gente aprende pelo contra-exemplo, mas não deveria ou não precisaria ser assim necessariamente. A gente já vê algumas iniciativas de colocar, né, na base curricular, matérias de educação financeira, matérias nesse sentido mesmo, prático, sabe? Do jeito que o assunto se conecte, porque, por vezes, quando você começa a falar muito de economia, parece um negócio tão chato, tão distante, que você fala, eu não quero saber disso, isso não é útil na minha vida, sabe? Então, assim, a gente tem um desafio realmente imenso de trazer esse assunto da educação financeira desde a base mesmo, da gente buscar multiplicar esse efeito, é o que você falou, né? Então, assim, se eu sei um pouco mais sobre educação
educação financeira, no momento que eu vou conversar com uma pessoa próxima, eu posso ser ter um efeito multiplicador disso e a gente vai ampliando cada vez mais. Eu acho que tem um processo que é lento e é difícil, até porque quem vai ensinar essa educação financeira, então a gente precisa que a própria base de professores passe também, né, por esse processo de aprender, porque eu preciso, né, aprender antes de eu ensinar. A gente já viu algumas tentativas de incluir isso na base curricular padrão, mas a gente sabe que faria muita diferença, mas que ainda é muito incipiente, sabe? Então, eu acho que cabe a cada um que está ouvindo, que está aqui com a gente, como que eu posso mudar a mim e o meu círculo. Porque aí a gente começa um certo movimento, sabe? Se eu começo a estudar, a entender, a conhecer um pouco mais sobre finanças, eu posso ser esse agente multiplicador no meu microlocal aqui. E aí, se você tem vários microlocais agindo, a gente vai tendo um efeito um pouco maior, até que a gente tenha, né, por exemplo, numa educação financeira nas escolas de base, mas não dá para a gente ficar esperando que isso aconteça. Tem uma pessoa que eu acompanho muito nas redes sociais, que é a Lara Nesteruk. Ela tem um curso, na verdade, né? Teve um curso chamado Saúde em Negócios. E ela traz um pouco disso, como por vezes as pessoas também vão para o mundo do empreendedorismo sem fazer ideia do que tem de regra tributária, trabalhista, de marketing, nada, sabe? Então a ideia do Saúde em Negócios é justamente a gente pensar como trazer de forma saudável, né? De sustentável, algumas questões que a gente deveria ter aprendido e não aprendeu. O mesmo vale para a nossa questão da saúde, da educação financeira. A gente se preocupa muito em ganhar o dinheiro, mas quando ele está com a gente não cuida muito bem dele. A gente ignora e negligencia uma série de coisas. Se a gente colocasse, né, o mesmo empenho em cuidar que a gente coloca em ganhar, a situação já ficaria um pouco diferente. Então, fica, de novo, uma provocação, um convite, assim, o quanto você sabe de educação financeira, o quanto você está fazendo diferente para aprender sobre isso. E hoje você consegue aprender sobre isso de forma gratuita na sua casa, que seja com o ChatGPT na mão, que seja acompanhando, né, uma pessoa que seja ali de confiança, e aí vai tendo esse efeito multiplicador. Então, é muito válido o lamento de não ter educação financeira nas escolas, mas não vamos esperar que isso aconteça, né? O que a gente já pode fazer de imediato? Sim, com certeza. Eu queria pegar num ponto delicado. Se eu não me engano, ano passado saiu uma pesquisa falando que tem menos pessoas investindo na Bolsa de Valores do que nas bets. Porque Perfeito. Na cabeça de muitas pessoas, as bets são um investimento. No entanto, que muitas pessoas perderam e continuam perdendo dinheiro, acreditando que vai ter uma recompensa. E uns que de fato ganharam, e aí eles acabam falando, gente, eu ganhei. Então, vai lá e investe, né? Porque você vai receber também. Então, na sua opinião, o que você acha sobre esse tipo de investimento que na cabeça deles é? Porque, assim, esse investimento é o imediato que eles não conseguem esperar, que é, de fato, um real investimento, como a Bolsa de Valores. Como isso saiu numa pesquisa do ano passado, e a gente está vendo também todo esse movimento hoje com influenciadores, qual é a sua opinião em relação a isso? O nosso cérebro, ele tende a buscar atalhos. Então, tudo que for, que vai nos exigir menos esforço é o que a gente está buscando. Então, se eu vejo, por exemplo, uma possibilidade, uma oferta de que eu coloco X e volta para mim 2X, parece muito mais interessante um atalho do que eu colocar X e daqui 15 anos eu ter 2X. Eu quero resolver de forma mais rápida possível. Quando a gente pensa nesse universo de bets ou dos jogos do tigrinho ou qualquer coisa nesse sentido, tudo é feito, tudo é induzido ao atalho, de que você consegue resolver um microponto ali da sua vida de forma mais fácil. A gente tem muita dificuldade com a matemática do negócio, no sentido de, se a gente for olhar probabilidades, é a mesma coisa, jogar na Mega Sena, a probabilidade de eu ganhar é ínfima. Mas aí você pensa, não, mas se eu ganhar, isso vai mudar a minha vida. E é uma verdade, mas assim, é uma probabilidade ínfima. Quando a gente olha, por exemplo, nas bets, a gente tem ali, né, o tanto que você aposta, qual é a probabilidade de cada cenário, se você acertar tal coisa que você ganha, e a gente simplifica, o nosso modelo mental simplifica tudo isso. Então, assim, a gente só se apega, tem uma possibilidade de eu ganhar aqui, então vai. O próprio sistema como um todo de apostas, ele é feito para que você jogue cada vez mais.
A cada X rodadas, você vai ser premiado, você vai ganhar. Não ganhar num nível suficiente que mude sua vida, nada disso. Mas aquela microvitória faz com que você queira buscar uma próxima microvitória. Só que até chegar nessa microvitória, você já teve N derrotas ali. Então, assim, eu entendo a forma como o sistema funciona, que é totalmente condicionado ao atalho, e a gente gosta de atalhos. O nosso modelo mental induz aos atalhos. A gente precisa pensar que questões como essa geram dependência mesmo, sabe? Então, essa gamificação, as luzes, os sons, a gente vê isso atuando como um gatilho mesmo, um fator desencadeador que a pessoa siga ali jogando, tentando cada vez mais, e vai ficando uma situação mais difícil, mais angustiante. Se antes ela já não sabia como sair disso, agora muito menos. Agora, né, a aposta se torna quase a única fonte que ela teria para resolver o problema. Então, assim, é uma situação bastante difícil quando a gente olha esses dados, como você trouxe, que a gente tem mais pessoas investindo, né, em apostas do que efetivamente em investimentos, é algo bastante preocupante, fruto também da nossa educação financeira, né, que falta ali como base do modelo que a gente já falou, do modelo de influência. E a gente não tem só influências positivas, obviamente, né? Então, isso exige muito cuidado e ser tratado com a devida seriedade. A gente tem de forma mais recente a tributação das bets. Então, assim, tem algumas alternativas sendo discutidas para a regulamentação do sistema como um todo, porque acaba que acontece que o influenciador pode falar, mas é ilegal? Não é ilegal. Então, assim, eu terceirizo a responsabilidade de, quem está me acompanhando é adulto, ele faz o que ele quiser. Mas não é tão simples assim, né? Então, assim, eu acho que cada pessoa tem que buscar, a partir dessa educação financeira mesmo, entender que a riqueza não tem atalhos, não tem jeito. É trabalho duro, é realmente ao longo do tempo a gente construindo o nosso patrimônio, porque se a gente busca resolver algo que é muito grande num curto prazo, através de uma aposta, através ali de alimentar um sistema que é feito para que você perca, ao longo do tempo você vai realmente ir à ruína, que é o que acontece com muitas pessoas, infelizmente. Então, acho que a gente precisa de mais regulamentação disso, de mais penalização para isso, sabe? Obviamente, tem a responsabilidade de quem é adulto, de quem se coloca numa situação como essa, mas a gente entende que existe um círculo, né, de vício ali que precisa ser cuidado, então não dá só para falar, é adulto, então não é problema meu, né? Então, tem esses pontos de cuidado e de atenção. Inclusive, falando sobre essa situação, influenciadores, eu percebi que o Banco Central, ele acabou moldando a forma de comunicar as informações dele com uma linguagem mais acessível nas redes sociais. Perfeito. Eu sigo e aí eu vejo, né, os vídeos que eles fazem para explicar exatamente o que é Selic, o que está acontecendo com o imposto, de forma bem lúdica. Sim. Mas ainda assim sem tirar da seriedade. E aí eu fui olhar os comentários, porque, né, todo mundo vê comentário, não tem como. E aí grande parte das pessoas elogiando, falando que agora tá mais fácil delas compreenderem, entender, e agradeceu, né, a informação. Só que muitas também falando, o que agora é o Banco Central? Olha essa palhaçada, olha... E aí eu fico, gente, olha a situação que vocês estão... Você deveria falar, pô, legal que essa mensagem está chegando para uma pessoa que não entendia como talvez essa pessoa, na cabeça dela, ela entende, né? Para ela criticar aqueles que estão agradecendo uma mensagem mais lúdica, mais simples de entender. Então, sempre tenha, né, esse tipo de pessoas, assim como nas bets, vai ter os que você falou, influência bom e ruim, que vai estar ali influenciando. Então, eu vejo isso... Tem como, né? A mente das pessoas, as pessoas em si, complicado, né, de dizer. Sempre vai ter um que vai querer ajudar, outro vai querer prejudicar, enfim. E isso que você traz da linguagem é bastante interessante, assim, porque não é só o desejo de multiplicar a educação financeira. Eu falo que, às vezes, a gente fala para as pessoas, mas a gente deveria falar com as pessoas, né? É diferente porque, assim, quando eu falo para as pessoas, é como se eu estivesse falando e eu sei que tem alguém do outro lado que está me ouvindo, ou, enfim, que pode estar prestando atenção ou não, mas com as pessoas adaptando para aquela pessoa, para aquela linguagem, para aquela realidade, assumindo que, às vezes, a pessoa não sabe, tá tudo bem não saber, né? A gente tá ali para explicar desde o nível básico. Então, eu gosto muito desse movimento que eu vejo do Banco Central de tornar acessível
acessível. E não quer dizer que ele perdeu a tecnicidade. Exato. Não quer dizer que agora ele não saiba como fazer com a inflação ou que uma reunião do Copom vai ser menos efetiva. Não é isso, mas é sair desse distanciamento e passar a falar com as pessoas efetivamente, sabe? E assim, tem esse comportamento de que, se tá ajudando alguém e não tá te prejudicando, por que que você tá ali criticando o negócio, sabe? Às vezes não precisa mesmo. Então, assim, a gente tem uma tendência de ter que emitir opinião. Eu adoro quando alguém me pergunta assim, o que que você acha sobre tal coisa? Eu não sei, eu não preciso ter opinião sobre tudo. Tem assuntos que não estão relacionados ao meu domínio e eu não preciso ter uma opinião sobre eles, sabe? É interessante quando a gente pensa assim, o que que eu vou contribuir efetivamente, sabe? Será que eu estou contribuindo com esse tipo de comentário aqui? Talvez você não está contribuindo, talvez você está atendendo um desejo seu de, não, mas eu preciso falar com aquela pessoa, ela precisa saber, mas não precisa, sabe? Então, assim, é muito do comportamento humano mesmo, a gente tem de todos os níveis, de todo tipo, mas eu gosto dessa ideia de uma educação financeira mais acessível, sabe? Eu acho que isso só tem lado positivo, a gente não perde uma parte técnica que já existia, mas você aproxima, né, a realidade das pessoas. E para a gente falar um pouco sobre a nova era, que é a tecnologia, as inteligências artificiais, a gente até tinha falado um pouco nos bastidores sobre... Você falou, né, no início, ChatGPT e tudo mais. Sim. Como que você enxerga isso para o futuro da economia? Bom, legal. Eu acho que aqui a gente tem um nível das pessoas, né? Então, como as pessoas podem se capacitar mais ou entender um pouco mais a partir das interações com a inteligência artificial. Provoco todo mundo a usar mesmo o ChatGPT, sabe? De fazer dele ali sua questão de, poxa, eu tô com X mil reais para investir e eu tenho conta em tal e tal instituição financeira, ou tenho 2 filhos, sou casado, ou tenho um pet, enfim, conta a sua história e fala, o que você poderia me sugerir de investimento? Não quer dizer que você vai seguir aquilo ali de forma cega, mas que você começa a ter um direcionamento. Então, acho que a inteligência artificial, para as pessoas, ela pode ser uma ferramenta ou um atalho, nesse sentido, num ponto de vista positivo, da gente começar a saber por onde estudar, o que buscar, como aprofundar como um todo. Além disso, a gente conversou um pouco hoje sobre a figura do assessor de investimentos, né, da pessoa especialista para recomendar esses investimentos. Mas a gente sabe que o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Então, assim, existe um modelo que a inteligência artificial pode atender, que é o que a gente chama de modelo de autosserviço. A gente já tem algumas instituições financeiras como se fosse com seus robôs especialistas, sabe? Então, isso traz mais capilaridade para o negócio. Traz aquela situação de que talvez não tenha uma pessoa física ali para atender aquela pessoa que mora no interior e que não tem tanto acesso, por exemplo, né, a esse tipo de profissional, mas ele pode ter uma solução inteligente ali na mão, sabe? A gente vê a inteligência artificial, né, ou esses avanços de tecnologia facilitando, por exemplo, nas questões de negociação como um Pix. Eu vou deixar um Pix automatizado, eu vou facilitar os meios de pagamento, eu vou aumentar a transparência agora na questão da arrecadação, do imposto de renda. Então, assim, eu acho que é um modelo que vem justamente para trazer alguns atalhos positivos, alguma aceleração de processos que antes a gente levaria muito tempo para conseguir chegar no mesmo resultado. Mas, de novo, né, que a gente, como indivíduo, pode se provocar como a inteligência artificial pode me ajudar hoje. Como um ChatGPT ou, enfim, qualquer uma dessas tecnologias pode ser um facilitador para a minha vida financeira. A gente costuma reclamar muito, ou falar muito que assim, ninguém ao meu redor entende de finanças. Eu não consigo pedir ajuda para as pessoas próximas porque elas também estão numa situação difícil. É como se o GPT fosse uma pessoa próxima, no sentido de que você pode ali dividir a sua situação, pedir auxílio e lógico, com o seu crivo de ao longo do tempo, você vai aprofundando, você vai estudando, né, mais, você vai tendo mais condições de filtrar o que está sendo colocado ali. Mas é isso, é uma proximidade que a gente tem com conhecimento, sabe? Então, acho que pode ser utilizada, e aí se a gente muda o micro, a gente vai mudando o macro como um todo também. Falando do ChatGPT, eu uso e abuso dele. Ontem mesmo eu até discuti com ele. Aí o meu noivo falou, você entende que é um robô, né? Eu falei, não interessa, ele passou uma informação errada. E isso é um detalhe importante para que as pessoas que acessam ou vão começar a acessar ainda o ChatGPT, que você tem que se questionar também. Sim. Não é porque é um robô que ele pega todas as informações da internet e te passa com dado e até fonte, que significa que está certo, principalmente quando envolve dado. Você tem que se questionar, será que é isso mesmo? Deixa eu checar, vou lá no Google,
Google ou vai em outra plataforma e busca entender se aquele dado, aquela informação, aquela fonte realmente é real, porque pode acontecer uma falha, afinal é um robô que foi programado por um humano. Sim. E tem falhas, tem erro, é normal. E esses dias ele errou o dado. Ainda bem que eu questionei e fui buscar. Então, já fica a dica aí para vocês que vão estudar mercado financeiro ou outras funcionalidades do mercado. Se questione quando ele passar um dado. Exato. E pesquise também em outras fontes. Não siga cegamente o que está ali, com certeza. Exatamente. Exato. E a gente já está quase finalizando. Eu queria saber, olhando até o final de 2025, entre Selic alta, um salário mínimo de 1.518, qual o conselho mais prático você daria para as pessoas que estão assistindo ou vão assistir esse episódio? Legal. Se a gente pensa já no curto prazo, a gente já conversou, acho que todo mundo está ciente e sentindo que não está fácil, né? Que o cenário não está fácil, tão animador. E eu coloco para a gente não tomar as decisões que podem impactar no longo prazo só pensando nesse curto prazo mesmo, sabe? Então, assim, a ideia é, de novo, vamos repensar a nossa vida financeira? Vamos parar mesmo um tempo e olhar para tudo, sabe? Quantas vezes a gente faz isso? Por vezes, a gente nunca fez isso na nossa vida. A gente só decidiu alugar um determinado lugar, a gente só decidiu ter um tipo de transporte, enfim. A ideia é a gente parar para olhar para as nossas finanças. Quem tem família, faça isso, né, com o seu cônjuge, com a cônjuge, com os familiares mais próximos como um todo, porque já que estamos num cenário desafiador, não tem muita coisa no ponto de vista macro que faça com que isso mude ao longo do final, até dos próximos meses, né? Adoraria chegar aqui, gente, a inflação vai cair, os alimentos vão ficar mais baratos, o nosso cafezinho vai voltar para um nível minimamente aceitável, mas não é isso que a gente tem de cenário. Então, dada a realidade, o que a gente pode fazer? A gente pode se reorganizar, a gente pode olhar realmente para o nosso dia a dia e buscar reestruturar algumas coisas ali nesse sentido, sabe? E, de novo, aquela ideia de que algumas decisões que eu tomo hoje podem influenciar a minha vida pelos próximos X anos. Como, por exemplo, tomar um crédito, um financiamento. Então, assim, não seja impossível num momento em que o cenário não está nada fácil, que o cenário está difícil, sabe? Então, vamos tentar trazer o máximo possível de consciência nesse momento. Então, é um exercício que é parar, pensar, anotar, olhar, refletir, pensar o que está fazendo sentido, o que não está, para que a gente sobreviva a esse restante de 2025, mas que vá construindo realmente, né, uma vida financeira mais saudável como um todo. Sim, com certeza. Antes de a gente finalizar, eu tenho uma pergunta que eu estou com ela desde ontem. Eu preciso perguntar para ela. Como a gente sabe, o mercado financeiro, ele tudo é incerto. Não tem como como você já falou, não tem como prever nada. Mas eu queria entender sobre a inflação, que ela vai aumentar, isso eu já estou dando certeza. Ela vai aumentar por situações sazonais como Black Friday e Natal. Porque, assim, infelizmente no Brasil, é difícil a gente ter uma Black Friday de verdade, né? A gente sabe. Eu tô falando isso quando a gente compara com os Estados Unidos, né? Então, a gente vai lá, vê filas gigantescas, assim, e fala, nossa, será que tá barato mesmo? Porque aqui não é difícil. Já passou esse tempo das pessoas quebrarem as portas para invadir mercados e tudo mais para comprar as coisas. Então, eu queria saber, na sua opinião, com tudo alto hoje em dia, você acredita que vai aumentar ainda mais? Eu falei que vai, né? Na minha opinião, que eu trabalhei em varejo, sempre aumenta, mas você acredita que, de fato, mesmo com o Banco Central tentando frear agora esse momento, vai ter esse reflexo de aumento ou vai ficar estável para Black Friday e para as grandes empresas, né, que esperam a partir de outubro já começar a aquecer a Black Friday? É como se a gente estivesse falando de uma balança da formação do preço. Tem coisas que a gente coloca que fariam com que o preço abaixasse, como a própria atuação do Banco Central, mas tem coisas do outro lado que fazem com que esse preço possivelmente aumente. Aí a questão é, qual lado da balança vai ficar mais pesado? Um lado que faz ou traz esse barateamento ou um lado que traz esses preços mais caros? Dando um palpite, eu tô contigo de achar que as coisas possivelmente ficarão mais caras, né? Vai ficar pior antes de ficar melhor. Então, assim,
possivelmente a gente vai ter, né? Agora, nessa época, no segundo semestre, nesses grandes momentos de consumo, como Black Friday, como Natal, enfim, datas importantes, assim, que a gente sabe que a gente consome mesmo, né? E aí esse consumo tende a elevar os preços. E também numa situação como a gente colocou, talvez das empresas, né? Com uma situação não tão interessante, elas aumentem os preços também para buscar suprir, né? Aquilo que foi perdido em algum momento. Acho que a tendência é das coisas realmente ficarem mais caras. De novo, vamos pensar que tem uma balança. Então, pode ser que venham alguns fatores que possam fazer com que o preço acabe diminuindo e a gente, né, tem essa surpresa positiva. Mas não é onde eu apostaria minhas fichas nesse momento. Triste, né? Triste. Muito triste. Eu fiz uma reportagem ano passado na rua. Na feira, bem na época de final de novembro, início de dezembro. Acho que foi no início de dezembro. Eu fui perguntar para os feirantes que estão lá, expondo os produtos, para entender a alta dos preços dos produtos. Isso ano passado. E aí eu fiquei impressionada já ano passado com o preço do alho, que aumenta 4 vezes mais. E o rapaz, ele fala isso lá abertamente. Quem quiser ver, vai lá no Instagram, fala.cast, que vocês vão ver essa entrevista. E ele fala assim abertamente, ou seja, se isso já estava no passado, imagina esse ano, que até o ovo tá caro, gente. Até o ovo. E não é porque as galinhas estão valorizadas, né? Coitadas. Tá caro, exatamente, sim. Nossa, é triste demais. Não tá fácil, efetivamente, fácil. sim. Mas assim, eu acho que também não é válido ou recomendável a gente entrar num ciclo pessimista demais, sabe? É verdade. De achar que nada tem jeito, que nada vai melhorar. Então, assim, vamos buscar fazer o nosso, dentro do possível, né? No que nos cabe. Então, à medida que a gente tenta mudar, melhorar, otimizar o nosso, se preocupar mais com as nossas coisas efetivamente do que o que está acontecendo com terceiros, enfim, eu acho que a gente tende a, pelo menos, ter um caminho de melhora, sabe? Então, é como se a gente olhasse o que acontece no governo, o que acontece na China, o que acontece nos Estados Unidos, não está sob o nosso controle. Mas o que acontece na minha casa, nas minhas escolhas, nas decisões de investimento ou de consumo, estão no meu controle. Então, o cenário é difícil, não temos perspectivas muito melhores no curto prazo, mas o que eu posso fazer, né? Então, vai melhorando o seu, que aí a gente vai tentando não entrar de novo nessa onda pessimista demais, porque também ninguém merece, né? Senão a pessoa se desespera e vai pra Beth, não vai. Isso que eu ia falar. Não busque o atalho do tigrinho, fato. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar aqui, pelo menos no final do mês você tem seu salário lá bonitinho. Eu quero agradecer, foi ótimo. Passou tão rápido, né, que a gente nem percebe. Super. Eu quero agradecer novamente você aqui, foi uma honra, não esperava ter você aqui de novo agora, nesse momento, mas eu tô muito feliz. A gente tinha até falado, né, na primeira, mas eu achei que era só brincadeira. Aquela coisa, vamos marcar aí, que a gente nunca marca, né? Marcamos. Saiu, tô feliz de estar aqui também. Sempre um papo muito gostoso. Espero que tenha sido útil, né, para quem tá nos acompanhando. E sucesso no projeto, que já sou fã. Obrigada, Fabi. Obrigada. E eu lembro que naquele episódio, eu não tinha a caneca pra te dar. E hoje tá aí. Essa aí que você tá bebendo é sua. Caneca. Eu lembro disso. Eu falei, gente, olha essa caneca, que linda. Agora vai ficar na minha casa. Agora sim. Gente, eu fiquei com uma vergonha, porque não deu tempo de produzir. E essa frase é personalizada, eu mesmo que criei. Que legal. E faz todo sentido o que a gente acabou de falar, né? Continue sendo a sua melhor versão. Exato. Isso está no nosso controle, então, que a gente siga nessa busca. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Não se esquece de se inscrever, curtir e comentar. Isso aí.